Olá, que bom estar comigo aqui no canal Conhecer para Transformar. Esse é o último episódio do livro Confissões de um Padre Morto. Essa obra faz parte do EPES 2024, que está abordando os livros todos de Oswaldo Polidoro. E o nosso objetivo é que você conheça mais sobre essas obras notáveis que tratam de leis fundamentais e universais, com ganhos práticos para a nossa vida e para a nossa evolução. Se você quiser ganhar o livro Confissões de Padre Morto, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp. Pode também acessar o site conhecerparatransformar.com.br e baixar gratuitamente esse livro, que é um ganho, uma maravilha, de graça. Isso porque falamos aqui de forma resumida, destacando algumas histórias. Portanto, é importante você ler a obra na íntegra. E ao longo dos 6 primeiros episódios, falamos sobre os aprendizados do Padre Adão no mundo espiritual até de desconstruir em si mesmo o modo errado de conceber Deus. Teve de se despir das ideias exclusivistas e prepotentes que as religiões formais inculcaram na sua mente por ter sido um padre. Passou por um curso prático na espiritualidade, pelos rincões da dor, resgatando outros padres que estavam em lugares sofríveis do astral, tanto quanto ele esteve. Foi conhecendo o funcionamento das leis divinas, instruindo o cérebro e sensibilizando o coração, para mais tarde o Padre Adão poder se empregar em serviços úteis. E uma das leis divinas que mais favoreceu o despertar da mente do Padre Adão foi a lei da revelação, do intercâmbio entre os dois lados da vida, que ele tanto combateu na função de padre. E aprendeu a mais dura lição: o quão criminoso é chamar os dons mediúnicos de coisas do diabo e combater esses dons sob orientação das igrejas institucionalizadas na Terra. Passou a entender, sem prevenções religiosas, sobre a importância educativa dos dons mediúnicos no processo de conscientização dos espíritos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a última parte do livro, que trata de mais um trabalho mediúnico realizado pelo Padre Adão, junto com seus instrutores da Terra. Trata-se, hoje, nesse caso, da influenciação de um espírito sofredor sobre um jovem encarnado. E esse trabalho de desobsessão aconteceu na casa humilde da médium Jasmine. A casa dela era um ponto de referência na Terra para os trabalhos espirituais do céu. Aqui faço uma breve observação para destacar a importância da conduta moral dos médiuns na transmissão dos mais elevados ensinos vindos aí do alto, Polidoro adverte no Evangelho Eterno que existem mediunidades que pairam acima de tudo quanto é conhecido. Não dependem de religiões, credos, conceitos humanos, porém podem prejudicar por causa dos desvios morais do seu portador. Orgulhos, vaidades, ciúmes, invejas, exageradas valorizações, tais são alguns dos males que atacam os médiuns. Vemos aqui que a melhor maneira de cultivar os dons mediúnicos é com amor e por amor, ao bem do nosso próximo, buscando seguir aí os mandamentos da lei, Voltando à nossa história, foi por intermédio da médium Jasmine, muito humilde na sua conduta, E ela tinha realmente um grande apreço do mundo espiritual, que um dos instrutores espirituais disse ao jovem obsediado que antes de reencarnar ele havia se comprometido a cumprir sérios deveres em virtude das faltas cometidas no passado. Orienta o guia, Terá relações obrigatórias com agentes do plano astral. Antes de encarnar, pediu por sérios deveres e sagrados compromissos. Não tenho o direito de trair a causa da verdade. Eis o que deve compenetrar-se. Ciente, inteligente, o rapaz passou a estudar, fazer as preces e a invocar os guias quando sofria algum ataque espiritual. E algo interessante aconteceu. Com mentalizações e sentimentos elevados, ele mudou a sua vibração. O obsessor que o assediava
imediatamente principiou a sentir-se mal e o largou. Recordamos aqui o princípio do mentalismo de Hermes Trismegisto, que ensinava que o todo é mente e o universo é mental. Ou seja, aquele que domina a sua própria mente, domina também a sua própria realidade. Foi exatamente isso que o jovem fez para se libertar do obsessor. Ele fixou seu poder mental nas coisas da verdade e nas mudanças interiores. E foi notável a reação operada de ordem psíquica com influência tal sobre a sua aura pessoal. Explicou o mentor. É interessante o que se passa com as leis vibratórias ou por causa delas. Uns aos outros atraem ou afugentam espontaneamente. As radiações valem por barreiras de tremendo teor magnético. O campo mental, a serviço dos supremos ideais, transforma-se em força que determina os fatores de distância e equidistância entre os seres. Depois de conquistar o equilíbrio espiritual, esse jovem, que era um missionário encarnado, foi levado em sonho para um céu superior, para reforçar o propósito dele em vencer. Vejam só que a segunda vez, que aqui é na carne, mas no outro capítulo que nós estudamos, no mundo espiritual também tem sonhos para estimular aí funções muito divinas, né? Reforçar aí ímpetos, reforçar aí a coragem, tá? Então lá, ele tem uma visão belíssima nesse sonho de Jesus, que lhe dirigiu palavras sobre a função do Consolador. Diz Jesus: eis que se repetem por todos os rincões da terra os dizeres que daquele dia memorável em que culminei minha mensagem aos irmãos em geral, que foi na festa, né, de Pentecostes. Todavia, por causa dos que se desviam e fazem por desviar, cumpre sejam enviados à carne espíritos trabalhadores, espíritos que sustentem alto a tocha iluminadora de almas. Desse, pois, o homem ao entendimento do tempo cíclico histórico que o planeta atravessa hoje na atualidade, né? Eis o que estão encarregados os emissários da nova era. De mim, hoje, como sempre, dada a minha função de orientar e servir, não temei abandono. Não vos abandoneis, porém, essa mensagem é para todos nós. Com essa visão de Jesus, esse jovem volta ao corpo em estado superior de espiritualização. E aquele obsessor, por onde anda? Estava numa taberna, num ambiente de álcool e fumo. Encostava nos encarnados que bebiam para lhes subtrair as energias. Agia na crosta como um parasita. E aqui é uma questão bem importante para pontuar, né? Esse obsessor foi um fiel seguidor das crenças e sacramentos do mundo. Tinha a sua religião. Ele acreditava estar agradando a Deus com a sua fé cega. Bebo para esquecer a dor. E quanto adorei esse tal Deus! Quantas vezes dormi de Bíblia sobre o peito cansado. Mas o meu credo se comprava a glória. Cumpri muitos direitos e me vi espoliado de tudo e em tudo. E quem me espoliou? Quem me roubou sem ser Deus? Ao menos mandasse alguém me avisar. Nem na vida e nem na morte? Estamos aqui para consultá-lo ao bem. Chega de rastejar, disse um dos escritores que integravam o grupo de Adão. Mais uma vez nós testemunhamos aqui um caso em que leis divinas se impõem de dentro para fora do indivíduo, conferindo aí os merecimentos, né, pela boa ou má vibração. Isso sempre de acordo com as obras praticadas na Terra e não segundo as religiões de cada um. O comovente nesse caso é que esse espírito, né, obsessor, foi tocado pelo coração ao saber que a sua mãe, invisível a ele, orava para que ele se arrependesse dos delitos cometidos. Pois, além de ter sido um adepto das crenças dogmáticas, esse espírito cometeu outros grandes erros que a gente vai aqui enumerar. Foi amante dos vícios do mundo e roubou a herança do pai, tramado junto com um padre que garantiu ganho de causa perante Deus. Ou seja, ao morrer, ele, esse obsessor, iria encontrar o paraíso. E em troca desse passe espiritual, esse espírito deu boa parte dos seus bens à igreja, que nos remete à Idade Média, né? Isso ainda acontece hoje.
E nos dias de hoje podemos refletir sobre quantos fiéis continuam comprando o céu para compensar os feios delitos que praticam em vida e acabam, por isso, desencarnando mal. Por outro lado, qual é a religião no planeta que ensina sobre os 10 mandamentos e a importância fundamental da decência de conduta para todos desencarnarem bem? E sobre o perdão dos erros, o mentor desfaz a ideia de salvação gratuita que as religiões ensinam e orientou esse espírito obsessor. Não digo que peça perdão, porque de fato ou não o há, mas que se propõe a autorrecuperação, porque a oportunidade de ressarcimento, de redenção, isso é o que há e se deve pedir. Deus a ninguém jamais quis de joelhos, implorando perdão, babujando a quem quer, ou pronunciando lambetismos nauseantes, formais e criminosos. Deus quer obras dignas, e obras dignas não pode o homem exercitar, sem ser em si e à custa de pessoal vontade. E aí esse obsessor pergunta, para onde devo ir? E o guia responde, para dentro de si mesmo. Depois de uma sentida prece de arrependimento, esse espírito foi levado pela sua mãe a um céu inferior para aprender um novo catecismo, sem dogmas, sem formalismos pagãos ou extorsivos. Algum tempo depois, o espírito volta a falar na casa de Jasmim pela boca daquele jovem encarnado que lhe havia obsidiado, contando de forma compungida a sua própria história. Eis aí o amor em ação. Mais um irmão foi ganho para as coisas do bem. Depois de tantos serviços prestados, a tristeza do Padre Adão era ver tantos crentes religiosos desencarnarem e irem ocupar zonas terríveis do astral. Sobre isso, ele refletiu. Disse-á que as religiões ensinam bem, nunca enveredam ao mal, pois não aconselham a tal. Eu digo o inverso. Os credos são dogmáticos, estreitos, aniquiladores do poder pensante e progressivo das almas. Lembramos aqui as palavras de Oswaldo Polidoro no livro Evangelho Eterno e Orações Religiosas sobre o equívoco da frase todas as religiões são boas. Ele afirma, Polidoro, com todo rigor, que se trata de uma criminosa afirmação. E por quê? Ele responde, boa é a verdade que a lei afirma, é a sentença do verbo modelo, Jesus, afirmando que só ela é libertadora. Também boa é a revelação, que adverte, ilustra e consola, que foi generalizada a partir do Pentecostes, a fim de pôr fim aos ridículos e criminosos comércios formalistas ou idólatras. Atrás de todas as religiões fabricadas por homens, e todas o foram e são, estão os exploradores da ignorância humana, os vendilhões de mentiras ou engodos, os que fecham as portas da verdade aos filhos de Deus. Terrível o crime cometido pelas religiões que sempre impediram o avanço dos conhecimentos essenciais a outros filhos de Deus, atrasando a evolução de planeta inteiro. A última história retratada no livro diz respeito a um caso de demência provocado por influenciação de um espírito sobre uma mulher. E nesse caso, o pedido de ajuda foi feito por Jasmim ao grupo socorrista de Adão. Essa senhora tinha uns 35 anos. O espírito desencarnado que a obsediava estava dementado. Ele suprimia mais de 50% da personalidade e da razão. Por ordem superior, o opressor foi levado para a região semi-trevosa. E por meio da mediunidade de incorporação da Jasmim, um dos guias se comunicou e pediu para colocar um litro de água na mesa. Nesse caso relatado pelo livro, é muito interessante entender o mecanismo da água fluidificada e o quanto bem ela provoca a saúde física e mental de cada necessitado, que se faça merecedor. O grupo de Jasmim realizou uma prece junto à senhora deleitada e colocaram uma garrafa de água no meio da mesa. O guia explicou divinamente. Não sei se é do conhecimento de quem me lê sobre ser cada dedo emissor de uma espécie de fluido ou de uma coloração própria. Com as mãos espalmadas sobre a mesa e as mentes vibrando como só gente educada espiritualmente pode e consegue vibrar,
Tínhamos ao dispor turbinas de força fluídica a valer. Olha que coisa linda. Um de nós, captando o fluido de um dos presentes, de espécie diferente, que era expelido pelas narinas, materializou o que pôde daqueles que se vazaram pelas pontas dos dedos, tendo introduzido na água do litro. O borbulhar da água impressionava. É isso mesmo, muito interessante, junto ao ânimo da senhora por restaurar. Nesse processo de irradiação sob uma garrafa de água, faz pensar sobre o tremendo poder do Espírito. Pois não é o Espírito emanação do Supremo Espírito? Não é um Deus em fazimento? Não é força total? A senhora saiu dali sorridente e feliz. Levava debaixo do braço 1 litro de água que valia por uma bênção de Deus. A gente faz aqui também uma ponderação da importância de todos nós usarmos aí a água fluidificada para todos os nossos males físicos e espirituais. E um dia Adão foi convidado a visitar um recinto familiar na terra. Achava que iria prestar algum novo serviço, mas teve uma grande surpresa. Em meio a uma salva de palmas, recebeu cumprimentos do chefe da comitiva, que lhe disse: pediu e vai ter, porque trabalhou para merecê-lo. Neste lar, encontre 2 agentes encarnados que lhe poderão conferir embalagem doutrinária favorável. Trazem na alma os vestidos do alcance espiritual superior. São avessos por hierarquia aos formalismos idólatras de qualquer teor. E você beberá dessa seiva educacional desde a infância carnal. Seus futuros pais eram agricultores e tinham um filho pequeno. Comovido, Adão disse: procurarei ser um bom servo de Jesus e um agradecido amigo de todos. Reclamarei sempre a vossa assistência no pedido que ora vos dirijo, para que não me faltem as vossas atenções. Tenho medo do passado, que sei pesar nos presentes da vida, em forma de reminiscências, às vezes coercitivas. E o mentor responde: pelos seus pais, pelos profetas ou médiuns, lhe traremos ao conhecimento a necessidade de leituras edificantes. Proceda bem, confie em Deus, em nós e em si mesmo. Nada há para temer, menos faça todo o esforço no sentido de querer transviar-se da rota do Senhor. Depois de tantos aprendizados vivenciados no mundo espiritual e junto aos encarnados, Adão conclui: que fábricas de seres felizes seriam as religiões, caso os formalismos, a começar dos mentais e terminados nos materiais, representassem valores científico-morais em face da ordem divina, ou daquilo que sempre chamou a lei de Deus, que é a força equilibradora, aquela que faz ter, segundo como se lhe aproxime o ser, em tom de sabedoria e moralidade. E terminamos esse livro com as palavras de Oswaldo Polidoro sobre a soberania da lei de Deus. Ele ensina: para ficarmos com o eterno, perfeito e imutável, diremos que todos, desde o Cristo planetário até o último cidadão terrícola, e todas as potestades e humanidades do cosmo infinito, gravitam em torno da lei de Deus, da moral, do amor e da revelação, ponte de partida para atingir a plenitude em sabedoria e virtude. Quem quer divinizar o templo da consciência, encerro aqui a leitura desse livro. Mais uma vez, recomendo muito que leiam essa obra na íntegra. Tem muita coisa interessante para ler e aprender, para nós mesmos nos desviciarmos de tanta coisa, tantos milênios, de conhecimentos retrógrados que temos recebido. Se quiser o livro físico, é só mandar o seu nome completo, o endereço de entrega para o WhatsApp, que você vai ganhar de presente essa obra. Se preferir baixar, é só acessar o site conhecerparatransformar.com.br e baixar o livro gratuitamente. Agradeço muitíssima oportunidade de dividir com vocês esse conhecimento. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.